Meus amigos, Vasco perde mais uma segunda derrota consecutiva, fica no Z4 e mais uma vez o campeonato sorri de orelha a orelha para o Bahia, né? Velho, quando eu falo isso, a galera já fica pilhada e pega A, mas é a realidade, gente. Veja só, o Vasco hoje enfrentou um Internacional que nem praticou um futebol esplendoroso, que nem foi tão intenso assim no jogo. Não, o Inter jogou ali o feijão com arroz. Não foi um jogo de envolvimento do Inter, e mesmo assim o Inter controlou o Vasco durante 70% do jogo, principalmente depois que fez 1-0, faz o 2-0 e só na reta final do jogo é que o Vasco cresce de forma intensa, diminui o placar, poderia até ter empatado, mas veja só, mais uma vez, eu quero falar de alguns pontos aqui sobre essa derrota do Vasco em São Januário. Primeiro, o Inter jogou com 100% dos titulares. Rocher, René, Mercado, Vitão, Bustos, Wanderson, Arangues, Johnny Maurício, Valência e Alan Patrick. Basicamente, esse é o time titular do Inter. Contra o Bahia, Valência, que foi o autor dos gols do Internacional, não jogou. René, que foi importantíssimo para o primeiro gol do Inter, titular absoluto na lateral esquerda e um dos melhores laterais esquerdos hoje atuando na Série A, não jogou. Arangues, pô, é um cara que é carregador de piano, também não jogou. Só que e Rocher, que é um excelente goleiro, fez algumas boas defesas, também não jogou. Então veja só, metade dos titulares do Internacional não jogou naquele jogo contra o Bahia. E hoje todo mundo jogou e foram fundamentais para o Internacional vencer o jogo de hoje. Então assim, esse é o primeiro ponto da análise. O Bahia deu muita sorte de pegar o Inter metade desfalcado, pô. Segundo ponto, o Internacional mereceu vencer o jogo, tá? Sim, e agora o segundo ponto. O Bahia deu sorte na rodada, né? Porque apesar do Bahia perder no confronto direto e o Corinthians ter vencido do Cuiabá, os grandes adversários e que estão de fato há umas 10 rodadas aí nesse bololô é o próprio Bahia, Goiás, Santos e Vasco. Há umas 7, 8, 9, 10 rodadas é que vem nesse bololô. Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Inter, sei lá. Essa rapaziada chegou agora, entre aspas. Está próximo, um pouquinho próximo agora. Mas não eram times constantes para estar brigando. Então acabou que a rodada acaba sendo boa para o Bahia. Porque mesmo, veja só, mesmo se o Santos vencer o jogo de hoje, o Santos ele vai a 33 e a distância do Bahia aqui para o 17º, que é o Vasco, está em 4 pontos. Essa distância pode cair para 3 pontos. O Vasco cai para 18º, o Goiás cai para 17º e a distância, a diferença fica em 3 pontos. Só que aí é que está o grande detalhe, meus amigos. Mesmo se o Bahia perder o próximo jogo e o Goiás e o Vasco vencerem o próximo jogo, o Bahia não entra na zona do rebaixamento. Por quê? Critério de número de vitórias. O Goiás iria a 34, só que iria a 8 vitórias. O Bahia já tem 9. Então, o Bahia automaticamente vai, no mínimo, ficar por mais uma rodada fora do Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ponto. O outro jogo do Bahia, depois do jogo contra o Palmeiras, que o Bahia tende a perder contra o Palmeiras, o Bahia vai pegar o Fluminense Sub-20. Então o Bahia vai ficar mais umas 3, 4 rodadas no mínimo fora da zona do rebaixamento. E é por isso que o Bahia não vai cair. Os adversários também estão ajudando, sem dúvida nenhuma. Outro ponto, eu achava que o Vasco ia se desgarrar mais rapidamente desse Z4. E hoje a sensação que fica é que vai demorar muito mais do que eu esperava. Para mim ainda o Vasco não cai. Meu palpite é Santos e Goiás caindo. Até acho que o Santos vai vencer o jogo de hoje do Coritiba e vai sair da zona do rebaixamento de forma parcial, mas acredito que o Vasco ainda não vai cair para a Série B. Só que eu esperava uma velocidade um pouquinho maior, tipo, nessa rodada já tendo com 32, 33 pontos ali, desgarrando um pouquinho já do 17º, sei lá. Mas o Vasco aparentemente fica com a sensação que vai demorar um bocadinho, porque essa Série A, meus amigos, é um dos campeonatos aí mais difíceis dos últimos 10 anos, pô. Tem todos os 12 principais clubes, os grandes, né? Os ditos grandes. Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, enfim, tem toda a rapaziada. Além disso, tem o Bahia com SAF, o próprio Vasco com SAF, o Coritiba com SAF, o América Mineiro com SAF. Pô, assim, veja só, não tem jogo fácil. O jogo fácil atualmente é pegar o Coritiba em seus domínios, no caso o Vasco, pegar o Coritiba em São Januário, ou pegar um América Mineiro em seus domínios, porque são dois virtuais rebaixados. Então, assim, não tem jogo fácil, irmão. Vou pegar o Goiás, beleza, é onde? É fora, é inferno para ganhar. Dá para ganhar? Dá, mas não vai ser fácil. Vou pegar o Cuiabá, onde fora é inferno para ganhar. Dá para ganhar? Dá, mas não vai ser fácil.
vou pegar o Fluminense, vou fora ou em casa, inferno. Velho, não tem sequência fácil assim para ninguém. Lógico, tem um outro jogo ali tranquilo e tal, tem sequências mais tranquilas do que outras, mas não tem, agora eu vou fazer 9 pontos nos próximos 10 jogos, nos próximos 4 jogos. Não, irmão, não tem isso não, para ninguém. Então, a situação do Vasco não vai ser fácil, é briga até o final mesmo, aparentemente, para não cair, tá? Eu acho que a torcida do Vasco assinaria uma 16ª colocação sem pensar 2 vezes. Bom, sobre o Internacional, já falei para vocês 500 vezes, é qualquer coisa de loucura projetar o Internacional brigando para cair. Isso é loucura, gente, pelo amor de Deus. Se eu analisar a qualidade técnica do Internacional em comparação aos demais, é um abismo de diferença. E hoje ficou mais uma vez provado isso. O Inter ganhou do Vasco em São Januário por 2-1. Poderia ser uma vitória muito mais tranquila e meteu 7 no Santos. Contra 2 times que brigam para não cair, o Inter meteu 9-2 no agregado. Pô, precisa pensar muitas vezes para pensar. É óbvio que o Inter não vai brigar nem para cair, o Inter vai brigar pela pré-Libertadores, no mínimo, tá? E aí, o Inter vai para 2 jogos agora. América Mineiro e Coritiba, os 2 no Beira-Rio. Vai ganhar os 2, já vai para 44 pontos, já vai abrir 15 pontos para a zona. Cara, esquece isso aí, isso é loucura. Qualquer um que projetava o Inter brigando para não cair é porque não entende de futebol, tá, gente? Sendo bem sincero, sendo bem realista aqui, é loucura, é megalomaníaco projetar o Inter brigando para não cair, tá? Bom, dito tudo isso, vamos um pouquinho pro jogo. Primeiro tempo é um pouquinho do símbolo do que foi a partida como um todo. O Vasco finalizou uma bola na barra. E a única bola na barra que finalizou foi aos 12 minutos com a finalização de Verratti, que ele recebe o passe de Peck, finaliza, Rocher faz uma boa defesa e no rebote quase que Payet faz um golzinho. Eu acho que aquele lance estava impedido, tá? E o Vasco só fez isso em todo o primeiro tempo. O Vasco começou até um pouquinho mais intenso, correndo mais, marcando com pegada, criou essa chance perigosa que Verratti poderia fazer o gol, não fez, beleza. Só foi isso, né? Depois o Inter acha um gol, numa recuperação de bola de René na lateral esquerda, em cima de Paulinho Paula, solta a bola para Alan Patrick, e Alan Patrick dá um passe genial para Maurício 1-0. Depois do gol do Inter, o Vasco sentiu muito gol. O Inter faz um gol impedido 2 minutos depois, controla todo o primeiro tempo com enorme facilidade, trocando passes no meio campo, na lateral, Alan Patrick desfilando no campo, Paulinho Paula hoje eu diria que foi o pior jogo dele que eu já vi com a camisa do Vasco. Eu assisti acho que uns 10 jogos do Vasco aí nessa Série A depois da 15ª rodada, e eu acho que hoje foi o pior jogo dele, muito mal, errando passes bestas, tropeçando na bola, errando passe de 2 metros, marcando mal, não finalizando bem, cara, errando tudo, absolutamente tudo na partida, inclusive foi expulso. Então, para mim, Paulinho Paula hoje foi o pior jogo dele com a camisa do Vasco, tá? Só para deixar claro, dos jogos que eu vi. Bom, esse é o grande ponto. Paulinho Paula tem que jogar bem para o Vasco também, a engrenagem girar um pouquinho mais. Segundo ponto, Payet, péssima partida, tropeçando na bola também, errando passe besta, muito mal na partida. Talvez foi o pior jogo também que eu vi de Payet com a camisa do Vasco, muito mal mesmo. Não é que Payet vem regularmente fazendo grandes jogos, mas hoje foi muito abaixo do que ele pode jogar nas cobranças de faltas, cobranças bem ruins, assim, errando absolutamente tudo. Zé Gabriel foi até um pouquinho mais lúcido do que os demais, tentando brigar, batalhar, mas também não fez um grande jogo, não, longe de ser um grande jogo. Fez um jogo bem meia boca também. Então, assim, cara, o meio-campo do Vasco não funcionou, perdido em campo e tomou nó tático do meio-campo do Internacional, com Jones, Arangues, que são mais qualificados mesmo. Alan Patrick, que dominaram o meio-campo com enorme facilidade, principalmente no primeiro tempo, e poderia pintar um 2-0, viu? A sorte é que Léo Jardim salvou uma finalização de Valência ainda no final do primeiro tempo. Então, foi um primeiro tempo que o Inter dominou e controlou completamente as ações da partida, principalmente depois de achar o golzinho ali com o Maurício. Beleza. Vem o segundo tempo. E aí, naturalmente, o Vasco jogando em casa com o apoio da torcida. Teve até um momento que no primeiro tempo a torcida do Vasco falou: bora jogar, alguma coisa assim do tipo. Teve uma pressãozinha ali de 1 minuto. A torcida do Vasco a gente sabe como é, né? Apoia, mas também cobra durante o próprio jogo e ainda na metade do primeiro tempo estava cobrando a postura melhor, porque o Vasco parecia um time apático, muito ansioso, muito tenso, muito nervoso e errando para cavalo e jogando mal mesmo. O Vasco hoje fez um jogo ruim. Vem o segundo tempo, o Vasco até que cria uma situação ali com o Verratti, uma cabeçada, mas o baque vem logo. 2-0 Inter, com Valência atropelando o Medel, finalizando, fazendo 2-0. Léo Jardim ainda tentou tocar na bola, mas a bola entrou no fundo das redes.
2-0 Inter, e ali basicamente liquidou o jogo. O Vasco estava jogando mal na maioria do tempo, o Inter estava com o controle da partida e basicamente encaminhou a vitória ali no 2-0. O Vasco não ia reverter um 2-0. Só que aí, meus amigos, o Vasco quase reverteu e poderia empatar o jogo. Porque assim, a partir do segundo tempo, ali da metade para o final, que Kudê tirou Alan Patrick, tirou Arangues, que eram os pilares ali do time para reter posse, para cadenciar jogo, para esfriar o Vasco, o Internacional sentiu, o Vasco começou a crescer na partida, entraram ali Alex Teixeira, que entrou bem no jogo, entrou Jair, entrou Pumita, entrou Eric Marcos, que entrou bem no jogo também. O Vasco começa a empilhar situações, vai para a bafa, começa a alçar bolas na área, alçar, até que Eric Marcos cruza, Allan Kardec, ó, Alex Teixeira cabeceia a bola no gol, 2-1, o Vasco quase que empata ainda a partida, quase que Verrete fazia um golzinho para empatar o jogo, tem bola perigosa de Pumita raspando a trave, tem cabeçada e tal, mas enfim, no final das contas, o Vasco mereceu perder o jogo hoje, o Vasco fez um jogo ruim contra um adversário que é bem melhor, o elenco do Inter, principalmente o time titular, é bem melhor do que o time titular do Vasco, e mereceu vencer mesmo o Internacional, cara. Mesmo a estatística mostrando aqui que o Vasco finalizou mais e tal, foi mais no período do abafa, na reta final do segundo tempo. Foi 12-4 aqui em finalizações, 5-2 finalizações na barra. O Vasco até que chegou a criar quase o mesmo número de chances do Inter, né? O Inter até criou um pouco mais. Mas, assim, cara, a vitória do Inter foi merecidíssima, tá? E aí, pro Vasco agora vai pegar uma final de Copa do Mundo contra o Goiás lá em Serrinha. Osso duro de roer, tá? Osso duro de roer. É final pros dois. Se fosse São Januário, o Vasco ia vencer o jogo, eu acho. Mas lá em Serrinha fica um joguinho aberto, do tudo pode acontecer. Esse jogo o Vasco não pode perder nem a pau. Porque se perde, vai desgarrar 4 pontos do principal rival nesse momento, que é o Goiás, na busca pela permanência, e aí tirar 4 pontos já vai dificultando um pouquinho mais a situação, tá? Enfim, aguardar. Vai ser sufoco até o final e a rodada mais uma vez ajudando o Bahia. É por isso também que eu sempre acreditei que o Bahia não ia cair, tá, rapaziada? Bom, aguardar, né? O que é que vai acontecer aí com o Vasco nas próximas rodadas. Agora, para finalizar o vídeo, olha a resenha da União Esportia. Todos contra o Fortaleza. Careca do Esporte. Convoco todos os torcedores do Bahia e do Esporte para o secadaço em prol da derrota do Fortaleza contra a LDU pelo bem do futebol nordestino. Sábado, 28 de outubro, às 17 horas. O mal não pode vencer. E aqui tá a foto, a arte do Luciano Juba com a camisa do Bahia e com a camisa do Esporte. Faltou só um aqui, tá? Que é o Ceará. Faltou só o Ceará aqui. Não ia acrescentar nenhuma estrela não, tá? Porque o Ceará não tem nacional, mas botaria um preto aqui, sei lá, bota um preto aqui em algum ponto, sei lá, irmão. Mas ficou bem feita a arte aqui do Careca do Esporte. Amanhã eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso aqui, tá? Que vale a pena para gerar um debate. Inicialmente eu vou ficar com um comentário. Eu coloquei no meu Twitter que pelo menos 70% das torcidas do Sport e do Bahia estão nessa união, vamos dizer assim, de torcer contra o Fortaleza, pela rivalidade na região em si, né? Bahia com Fortaleza, Sport contra Fortaleza, final de Copa do Nordeste, toda essa situação aí. Mas a gente se aprofunda sobre isso aqui no vídeo que eu vou gravar amanhã, tá? Tamo junto, abraço para todo mundo, rapaziada. Valeu!